Tu já parou para perceber que ninguém te ensinou a lidar com o que tu sente? Pensa bem. Na escola tu aprendeu matemática, português, história, ciências. Em casa tu aprendeu as regras. O que podia, o que não podia, como se comportar, como agradar, como não dar trabalho. Na religião tu aprendeu o que era certo, o que era errado, o que Deus queria, o que tu precisava evitar. Mas alguém sentou contigo um dia e disse assim: olha, tu vai sentir muita coisa ao longo da vida. Raiva, medo, tristeza, ciúme, vergonha, e tudo isso é normal. Deixa eu te ensinar o que fazer com isso? Alguém fez isso? Para a maioria das pessoas a resposta é não. E então a gente vai crescendo cheia de emoções, sem saber o que fazer com elas. E foi aprendendo do jeito que dava. Que raiva feia, que tristeza é fraqueza, que medo é falta de fé, que tu não pode estar com ciúme porque é pecado, que sensibilidade demais é exagero. E foi empurrando, engolindo, disfarçando, funcionando. Até o dia em que o corpo não aguentou mais, ou o relacionamento acabou, ou a espiritualidade ficou vazia. E você ficou se perguntando o que havia de errado com você. Nada. O erro foi o que nunca te ensinaram. E a gente vai conversar sobre isso hoje. Olá! Seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias, às 7h07, nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo, porque hoje começa uma nova série aqui no canal e ela vai se chamar Consciência Emocional. E ela nasce de um lugar muito específico. Se tu veio da série sobre o cansaço espiritual, que terminou ontem, tu sabe que a gente trabalha o retorno a si mesma. E quando tu começa a retornar, quando o barulho baixa um pouquinho, quando tu para de correr, começa a sentir as coisas que estavam esperando aí dentro. E aí vai vir a pergunta que essa série vai responder. O que eu faço com o que eu sinto? Essa série nasceu para isso, não para te ensinar a controlar tuas emoções. Eu quero te ensinar a ouvi-las. Queridão, queridona, existe uma confusão muito comum sobre o que é sentir. A maioria das pessoas acha que sente, mas o que acontece na maioria das vezes é que elas reagem. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Quando tu reage, a emoção chega e tu já tá no automático. A raiva chegou e tu falou algo que não queria. O medo chegou e tu recuou antes de pensar. A tristeza chegou e tu já estava comendo, comprando, trabalhando, pulando para qualquer coisa que aliviasse. A emoção entrou e saiu em 3 segundos, sem ser vista, sem ser ouvida, sem te dizer o que ela precisava dizer. Ela só deixou o rastro. Sentir é diferente. Sentir é perceber a emoção enquanto ela está acontecendo. É ter um segundo de pausa entre o que chegou e o que tu faz. É se perguntar: o que é isso que eu estou sentindo? Esse segundo de pausa é onde a consciência emocional mora. E ele muda tudo. Porque entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E é nesse espaço que tu tem escolha. Porque ninguém nos ensinou isso, né? E a resposta é simples, mas pesada. Porque quem nos ensinou também não sabia.
A tua mãe não te ensinou a lidar com a raiva porque ela também não sabia lidar com a dela. A tua avó não te ensinou sobre tristeza porque a dela também nunca teve espaço. A escola não ensinou emoções porque vive numa cultura que separa a razão de sentimento e trata o sentimento como o lado menor. A religião muitas vezes ensinou que, inclusive, que certas emoções eram um pecado e que a solução era não sentir elas, ou sentir e se punir por isso depois. Então tu chegou até aqui. Uma mulher adulta com uma vida inteira de emoções que nunca aprendeu a receber. Isso não é tristeza, queridona. É uma lacuna. E lacuna pode ser preenchida. Não de uma vez. Não sem desconforto. Mas é possível. E essa série é o começo disso. Os Salmos são o maior tratado de consciência emocional da Bíblia, sabia? Davi não escreveu teologia. Ele escreveu o que sentia. Com uma honestidade que incomoda. Ele escreveu raiva de Deus, confusão, desespero, medo, alegria selvagem, gratidão que transborda. E também, até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando tu te esquecerás de mim? Isso não é a linguagem de alguém que está controlando o que sente. É a linguagem de alguém que aprendeu que pode trazer tudo e ainda assim ser recebido. Os salmos existem para nos ensinar que a emoção honesta diante de Deus não é falta de fé. É a maneira mais profunda de fé que existe. Porque tu só leva o que é real para quem tu confia de verdade. Eu quero que tu considere uma ideia que pode ser completamente nova. As tuas emoções não são os teus inimigos. Elas são mensageiras. Cada emoção que tu sente carrega uma informação sobre o que está acontecendo aí dentro. A raiva diz: um limite foi cruzado. O medo: algo que importa está em risco. A tristeza diz: algo que eu amava foi perdido. A vergonha: eu acredito que tem algo de errado comigo. A alegria diz: isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é meu. Quando tu suprime a emoção, tu não elimina a mensagem. Tu só para de ouvi-la. E o que não é ouvido vai gritar mais alto. De outras formas, em outros momentos, através do corpo, dos relacionamentos, do vazio espiritual. A consciência emocional começa quando tu decide parar de atirar no mensageiro e começa a ler o que ele trouxe. No Getsemane, Jesus experimentou algo que a Bíblia descreve como precisão física. E caiu em agonia e orava mais intensamente. O seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam até o chão. Suor como sangue. Isso é o que a angústia extrema faz no corpo. Jesus não reprimiu o que sentia, ele sentiu com o corpo inteirinho. E foi exatamente assim. Em contato com a angústia, não acima dela, não distante dela, que ele orou. Pai, se possível, afasta esse cálice de mim. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Primeiro ele sentiu, depois ele entregou. E essa ordem importa. Tu não consegue entregar o que ainda não reconheceu que está carregando. A consciência emocional é o que vem antes da entrega. É o que torna a entrega real. Anota uma consciência. Tu não precisa controlar o que tu sente.
Tu precisa aprender a ouvir o que sente. Porque a emoção que tu ignora não vai embora. Ela vai esperar. E ela vai te governar. O exercício de hoje, ele é pequeno. E vai parecer muito simples, tá? Mas ele não é. Durante essa segunda-feira, em algum momento em que tu perceber que tá sentindo algo, eu quero que tu pare. 1 segundo apenas. E se pergunta 3 coisas. O que eu tô sentindo agora? Dá nome. Raiva, ansiedade, tristeza, frustração, alegria, apreensão, qualquer coisa. Só nomeia. Onde eu tô sentindo isso no corpo? Peito, barriga, garganta, ombros? Observa. Isso é familiar? Eu já senti isso antes? É um sentimento conhecido? E eu não quero que tu resolva nada, eu não quero que tu mude nada. Eu quero apenas que tu perceba. Porque perceber é o começo de tudo. E o que é percebido, meu amor, começa a perder o poder de te governar sem que tu tenha consciência disso. Vamos à nossa oração. Pai, obrigada por ter criado seres que sentem. Não seres que só funcionam, que sentem. Obrigada por Davi, que escreveu a raiva e a alegria e o desespero e nos mostrou que a emoção também é oração. Que cada pessoa que estiver aqui comigo nesse episódio comece a olhar para o que sente com um pouco menos de julgamento. Que eles entendam que o que sentem não é demais, é humano. E que tu criou a humanidade em nós antes de exigir qualquer coisa nossa. Que nós possamos ser, Pai, mais gentis, mais honestos, mais livres. Começando aqui dentro, depois para o mundo. Em teu santo nome, Pai, amém. Queridão, queridona, tu passou a vida inteira aprendendo coisas que o mundo achou que eram importantes. Essa semana, tu vai aprender algo que sempre foi importante e que ninguém se preocupou em te ensinar. Como sentir de verdade. Não sentir e reagir. Não sentir e suprimir. Não sentir e se punir. Sentir com presença, com curiosidade, com a gentileza que tu merece. Isso muda a relação contigo mesma, com as pessoas que tu ama, com Deus, com tudo. Eu desejo que a tua semana seja linda. Eu te agradeço por ter chegado ao final de mais esse episódio. Lembra de curtir, comentar e compartilhar, isso é importante. Às segundas-feiras eu percebo que tem mais pessoas por aqui. Como se fosse quase que um dever, sabe? Às segundas eu preciso me conectar com Deus. Mas aí na terça, caiu pela metade. Na quarta, então, nossa. Quinta e sexta é só os mesmos. Sábado e domingo, quase ninguém. Interessante isso, né? Gente, nós precisamos de pausas todos os dias. E eu desejo do fundo do meu coração que tu esteja aqui amanhã, para que a gente possa seguir expandindo. Dedique apenas 15 minutos, 20 minutos. Não é bobeira, não é perda de tempo. De verdade. Tá? Fica bem. Que o teu dia seja lindo. E eu te vejo amanhã. Beijo!